Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que você esteja nos ouvindo. E nós aqui estamos de volta mais uma vez com uma série de episódios de OuveCast. O ouvidor pergunta e o especialista responde. E estamos com a terceira temporada falando sobre LGPD. A nossa convidada de hoje, a doutora Rosimeire Cirilo, ela que, dentre tantas atividades, também é ouvidora. Doutora Rose, como vai? Tudo bem, doutor Xavier? Como está o senhor? Como estão todos? Já estava com saudade do nosso bate-papo. Então, olha, vou lhe falar que nós também estávamos com saudade, doutora Rose. Doutora Rose, a gente vem aí ao longo dessas últimas semanas falando sobre LGPD, sobre os impactos dessa lei no dia a dia. E tem uma questão, doutora Rose, que a gente já chegou a conversar em outros episódios, mas de uma maneira um tanto quanto superficial. Mas o que eu queria tratar hoje, nesse nosso episódio, é sobre o que se faz quando nós temos aqueles famosos incidentes de segurança, os tais vazamentos. Como é que a gente trata disso? Aconteceu o vazamento. O que o titular dos dados faz? O que a autoridade responsável pelos dados que recebe aquela informação faz? Bom, doutor Xavier, é bom que os nossos ouvintes compreendam, né, que, segundo a LGPD, tem um conceito aí para incidente de segurança, né, que é a materialização de qualquer evento relacionado à violação na segurança de dados pessoais, tais como acesso não autorizado, ilícito, acidental ou não, que resulte na destruição parcial ou total, ou na alteração também, vazamento que possa ocasionar um risco para os direitos dos titulares de dados e para as liberdades deles também. Então, é importante que o senhor toque nesse assunto hoje, porque o artigo 47 da LGPD, ele é muito claro, determinando que os agentes de tratamento, né, lembra que nós trabalhamos com quem são os agentes? Que é o encarregado, né, o operador, o controlador. Então, esses agentes, eles devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativas para proteger os dados pessoais que eles tratam, né? Então, eles devem, primeiramente, né, essas pessoas, esses agentes, tem aquele aparato tecnológico, né, que as empresas devem ter, né, para preservar a segurança. Isso. E nos administrativos, assim, quais são os caminhos legais que eles precisam adotar quando acontece algo dessa natureza, né, doutora Rosa? Exatamente. Então, a gente tem um passo a passo. A primeira coisa, a gente tem que avaliar internamente, doutor Xavier, o tamanho, a natureza, a categoria desse incidente, a quantidade de titulares de dados que foram afetados, quais foram as consequências concretas e, né, prováveis desse vazamento, desse dano, né? E isso tem, né, a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados criou um formulário específico para isso, está no site da ANPD, para quem tiver interesse. Então, depois que eu fiz essa avaliação interna, eu preciso comunicar isso, né? Por exemplo, eu sou o operador, eu preciso comunicar isso para o encarregado de dados e também para o controlador, né? Em seguida, eu vou comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o titular, né? Em caso que esse dano, traz um risco muito grande, né, para os titulares, tem que fazer essa comunicação. E, por fim, doutor Xavier, a gente tem que elaborar uma documentação com avaliação de toda essa análise que nós fizemos, né, e quais as medidas que nós tomamos, fazer aí uma análise de risco, para dar cumprimento àquele princípio que a gente estudou logo no começo, nós conversamos sobre ele, que é o princípio da responsabilização e prestação de contas. Exato. Esses dois princípios estão no artigo 6º, no inciso 10º da LPD. Então, esse plano de resposta de incidente é muito importante. Porque, inclusive, um evento dessa natureza, ele tem que servir de exemplo para que outros não aconteçam, né? Não só para corrigir qualquer falha que se tenha no tratamento desses dados, mas para que se evite qualquer outro evento que implique em novo vazamento de dados. Exato, né? Então, a gente tem sempre conversado sobre isso aqui, que é importante isso até como uma boa prática, porque isso é importante que a gente sempre faça esse mapeamento dos dados e essa análise da criticidade desses riscos, porque nós comentamos aqui já várias vezes
riscos, vazamentos, esse uso, né, de dados de forma ilícita, isso é inevitável acontecer. A gente só precisa determinar, o que a gente precisa saber é quando vai acontecer e qual vai ser a amplitude disso. Então, os agentes de tratamento têm que estar com todas essas medidas, com essas boas práticas, já engatilhadas, porque quando acontecer, a gente tem que atuar para que minimizar, né, o máximo possível esses danos todos, né? Então, esse plano, eu volto a dizer, esse plano de resposta em incidente, ele tem que ser feito com antecedência, porque ele é importantíssimo. Ele demonstra a boa-fé da empresa e dos seus funcionários, né? Tem uma questão que me ocorreu agora, Rose, que é do princípio da necessidade, né? Por que eu preciso ter esses dados? E num evento onde se tenha um vazamento de dados, você até se questiona também assim, poxa, esses dados que vazaram aqui, eu nem precisaria tê-los comigo, mas já que estão comigo, eu sou responsável por eles, eu tenho que guardá-los muito bem. Isso, nós até comentamos uma vez que tem um meme que corre aí nas redes sociais, né, que tu te torna eternamente responsável pelos dados que tratas, né? Então, assim, a gente tem que reavaliar essa coleta que você faz em seus formulários, por que você busca tanto dados das pessoas com quem você se relaciona, se não é hora de você diminuir isso, porque quando você diminui essa coleta, você diminui os seus riscos e a sua responsabilidade, né? E quando esses vazamentos ocorrem, a gente tem que ter essa medida profilática, essa medida emergencial, tem que ser tomada muito rapidamente, sabe, doutor Xavier? A gente tem que informar para a ANPD se essa comunicação que a gente fez preliminar, se ela tem, assim, foi feita só uma análise muito parcial do vazamento, do risco, ou se ainda a gente vai ter mais uma outra análise mais profunda, porque geralmente a gente, na ANPD, ela não tem ainda, ela não ainda regulamentou essa questão do prazo. Que tempo que eu tenho para fazer isso? Eu não tenho, a lei não fala, né? Eu aqui não estou agora fazendo nenhum desmerecimento pelos dados que cada um trata, mas imaginamos no caso do Poder Judiciário, né, não do trabalho em si, mas do Poder Judiciário como um todo, onde você tem um fluxo de informação muito grande e em muitos processos, por exemplo, você tem disputa sobre patrimônio, você tem, por exemplo, disputa sobre demarcação de área rural, principalmente, que é uma questão que está muito em voga aí no país. E você ter um vazamento de dados dessa natureza, isso aí pode comprometer, inclusive, a própria economia, porque você vai tratar de tanta informação. Você imagina o vazamento de dados de um processo onde duas empresas disputam marcas e patentes e há uma disputa milionária. Então, assim, você acaba sabendo de toda aquela informação que veicula ali e você pode simplesmente quebrar duas empresas com uma informação que não deveria estar disponível e esteve, né? O senhor fez uma análise bastante precisa, isso é gravíssimo, né? Segredos industriais, patentes, e isso é só uma amostra de quantas informações podem ser sensíveis, decisivas, impactar não só a vida privada do cidadão, mas impactar a economia de um estado, de uma cidade, de um país, inclusive, né? Hoje a gente está aí presenciando essa guerra envolvendo Rússia e envolvendo, né, na Ucrânia, e você percebe que ela começou de que forma? Qual foi o primeiro ataque? É verdade. O ativo informacional, né? Porque ali você consegue informações muito valiosas e sensíveis. Então, o primeiro grande ataque não foi territorial nem aos cidadãos. Não foi a bomba explodindo, né? Não. Implodiram sistemas. Então, inclusive, nessa questão da guerra, né, que é outro tema bem relevante, bem atual, né, aconteceu uma coisa muito curiosa, porque um grupo de hacker, o chamado Anonymous, né, eles resolveram entrar na guerra do jeito deles, né? Então, assim, ainda que a guerra seja em outro continente, do outro lado do planeta, com língua completamente diferente ao nosso português, né, a gente percebe que a guerra pela informação cibernética
ela talvez hoje seja mais relevante do que a guerra do soldado contra o soldado, né? Exato. E essa é uma questão para a gente pensar hoje e também pensar para o futuro, porque esse é um território intangível, virtual, onde não há controle, onde não há fronteiras, onde não há leis que consigam deter essas pessoas. E você não vê quem rouba os dados, né? Você não sabe, né? Normalmente você não sabe. E assim, e todo mundo elege uma ideologia, elege uma bandeira achando que ela é justa, mas a gente esquece que tudo na vida, né, doutor Xavier, tem os seus argumentos, né? Todos têm necessidades e posições que precisam ser avaliadas antes. Então, é um território muito delicado. Todos acabam tendo seus próprios interesses, né? E, assim, a gente precisa sempre trabalhar com essa questão dessas invasões, dessas irregularidades, desses incidentes de dados, né? Porque isso, como o senhor mesmo disse, afeta pessoas, afeta a quantidade de dados, afeta a economia, a segurança, de uma forma, assim, tremendamente imensa. A gente não consegue hoje, né, fazer assim, dizer realmente quais seriam os impactos e os danos, que são imensos, a gente às vezes nem conhece o tamanho aqui agora, né? Porque, na verdade, muito se fala sobre vazamentos de dados e sequestro, né, de informação e cobrar resgate para você ter acesso à sua informação, mas efetivamente a gente não consegue mensurar a extensão do dano e de que forma isso pode ser usado contra o titular do direito, né? Exato, o senhor está muito certo nessa sua análise. E hoje em dia, Rose, praticamente tudo é internet, praticamente tudo é dado virtual. Recentemente eu estava lendo uma notícia sobre a unificação, né, das carteiras digitais, né? Então, assim, vão ser mais dados sendo coletados pelos governos, né, o governo federal vai encabeçar, mas os governos estaduais vão ter a sua parcela de responsabilização nisso, mas mais dados estarão sendo coletados, mais dados estarão sendo compilados e, muito provavelmente, mais interesse em se buscar ali o acesso indevido àquela informação vai atiçar aí os hackers, como se chama. Isso, acho que a gente poderia comentar isso no próximo episódio, doutor Xavier, porque vai ser um prato cheio você manter tudo isso num único banco de dados para os ditos hackers, né? Olha só, você falou agora no negócio aqui, no próximo episódio, já disparou um gatilho aqui, eu já fiquei nervoso, porque esse episódio já está acabando, doutora Rose. Tá vendo? Fala rapidinho, a gente fica naquela vontade de comentar sobre esse assunto e nós estamos encerrando, doutora Rose, infelizmente, o episódio de hoje, mas a gente volta para falar sobre essa questão da coleta dos dados, a responsabilização. É sempre muito importante tratar desse assunto. E, mais uma vez, aqui eu agradeço, doutora Rose, a sua participação aqui nos nossos podcasts e já deixar aqui o convite para a senhora participar de novo conosco. É uma alegria estar com o senhor e com os nossos ouvintes. Estarei aqui para a próxima. Poxa vida, muito obrigado. Então, a gente volta, pessoal, com um novo episódio dessa série de Ouvicasts, Ouvidor Pergunta, Especialista Responde, tratando de LGPD. Essa é a nossa terceira temporada, hein, pessoal? Vamos lá. Quem não ouviu a primeira e a segunda, vai lá. E quem está gostando, deixa lá o seu joinha no YouTube da Escola Judicial, dá o seu like, ativa o sininho. Sempre que tiver novidade no canal, você vai ser avisado. E nós estamos em todas as plataformas de streaming. Vai lá, escuta a gente. Você está indo no carro, dirigindo, está no ônibus, está em casa. Dá aquela força para nós aí, gente. Estaremos juntos em breve. Um grande abraço a todos e até a próxima.